Bom, hoje a gente começa o segundo episódio, onde falaremos sobre o livro dos médiuns. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 2. E antes da gente começar a falar sobre todas essas questões, eu queria deixar claro para vocês que isso aqui não é um estudo, tá? Do livro dos médiuns, não é a nossa pretensão é sempre fazer comentários mais leves, passando ali um pouco por cima dessas questões, porque eu não tenho gabarito nenhum para fazer estudo, não é? Já que eu estou estudando também. Então, assim, a ideia é muito mais compartilhar com vocês as ideias que passaram pela minha cabeça enquanto eu estava ali lendo, enquanto eu estava estudando e fui anotando e tudo mais, para a gente trocar essa ideia mesmo sobre esse tema. Existem outros estudos aprofundados, estudos mais completos do livro dos médiuns. Inclusive, Júlio Sena está fazendo um estudo incrível do livro dos médiuns. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, para quem quiser se aprofundar nesse livro. E óbvio, né, gente? Tem que ler, não tem jeito. Eu sou Pri Santos e esse é o Drogas Espírita. Bom, aqui nesse primeiro capítulo a gente já vê Kardec levantando ali essa ideia de que o ser humano sempre foi afeito às histórias sobrenaturais, às histórias de tudo que é maravilhoso, de tudo que é insólito, né? De tudo que não tem explicação. Tanto que a gente vê até hoje o gênero terror, sobrenatural, é aquela série Supernatural que rendeu a vida inteira aí de temporadas, porque as pessoas adoram esses temas. Então isso também é o grande motivo pelo qual esse gênero teve bastante sucesso. Existe uma ressonância muito grande por esse tipo de assunto dentro da gente. Então aqui Kardec levanta esse questionamento do que seria esse danado desse sobrenatural. E mais uma vez eu vou jogar a bola para vocês e vou frisar a importância de ler o livro dos espíritos. Vamos ler juntos, gente, pra gente comentar, pra gente aprender, pra gente trocar ideias sobre os pontos mais importantes, não é? Os pontos que fazem a gente refletir mais. Até mesmo você que já leu, não é bem legal reler esse livro para poder relembrar as ideias, ou então pegar alguma coisa no ar que você ainda não tinha percebido da primeira vez. Será? Bom, neste ponto aqui, Kardec nos faz questionar como todas as coisas sempre estão mudando, sempre estão evoluindo, né? Seguindo um fluxo, uma corrente. E como dentro de todas essas modificações existem coisas, existem leis que a gente não compreende, não é? Que está muito além do nosso conhecimento. Como, por exemplo, se a gente voltasse para o século XV e levasse com a gente o nosso celular, que pra gente é uma bobagem hoje, né? Todo mundo usa celular, quase todo mundo tem acesso ao celular, usa o celular. Mas se a gente voltasse para aquela época, com o celular na mão, desbloqueasse assim com a face e começasse a usar aplicativo, não sei o que, as pessoas provavelmente iam olhar pra gente e iam dizer, meu Deus, é bruxo, é um demônio, não é? Iam nos perseguir e talvez a gente até morresse nessa história toda, né? Tudo fruto do medo, aliado à ignorância, aliado ao fato de que essas pessoas do século XV não sabem o que é um celular. Então, pensando por esse ângulo, um espírito que mantivesse uma mesa suspensa no ar não é nada de sobrenatural, era apenas um fenômeno que a gente via, mas não compreendia, não entendia o que era que estava ali por trás, né? O que era que estava movendo aquela mesa, o que era que estava acontecendo. E por isso o trabalho de Kardec foi tão importante. E esse ponto aqui é crucial porque a gente vê ainda hoje, e acho que a gente vai ver ainda durante muito tempo, muitas pessoas negando a existência dos espíritos, negando com todas as forças que elas podem negar no universo. Só que grande parte dessas pessoas, ou todos, eu arriscaria dizer, 99%, não fazem o menor esforço para estudar sobre, ou para trazer uma teoria, uma tese, não é, que derrube essa ideia de que há espíritos. Porque é muito importante, né? Se a gente está trazendo uma ideia nova, se a gente quer quebrar uma ideia antiga, a gente tem que trazer pesquisas, a gente não pode trazer dados imaginários ou dados que a gente leu no WhatsApp, né? Que alguém passou pra gente pelo WhatsApp.
Não é assim que funciona no mundo científico, né, gente? A gente sabe disso. Infelizmente, atualmente, a gente viu muitas pessoas com essa postura de negacionismo com relação ao Covid-19, com relação às vacinas, né, com relação a toda essa situação que a gente tem vivido. E a gente está vendo que a ciência está provando que sim, as vacinas são eficazes, são importantes. Os países que estão aí já super vacinados, né, que a maioria da população está vacinada, os casos caíram absurdamente. Até aqui no Brasil mesmo, alguns locais, os casos já caíram drasticamente, as internações, as contaminações, enfim, tudo está sendo provado pelos cientistas. Então, assim, é um conhecimento que a gente já adquiriu e que não tem como a gente voltar mais atrás. Então, independente dessas pessoas negarem ou não, a ciência continuará progredindo, não é? Isso é o mais bonito de ver, isso é o mais importante de ver. E aqui fica aquela frase bonita, não é? Que todo mundo adora falar, que a luz sempre vai vencer as trevas. E é verdade, a gente está vendo isso acontecer agora, gente. Negar não é o necessário, é preciso provar, é preciso estudar, é preciso entender sobre o que se fala. E aqui talvez seja o ponto mais importante de toda essa história, que é justamente o momento em que Kardec está lá observando esses fenômenos das mesas para tentar compreender o que é que está acontecendo, o que é que existe ali por trás. Será que é fraude? Será que não é fraude? É levianidade? O que é que está acontecendo? Até que chega um ponto que ele descarta todas as possibilidades de fraude, não é? Porque ele observou várias vezes. As mesas giravam, batiam, levitavam e, obviamente, uma mesa, não é? Não pode fazer isso sozinha. Não faz o menor sentido, porque ela não pensa, ela não sente, ela não tem vontade própria, ela não tem intelecto. Quem tem todas essas características somos nós. Nós, seres humanos, nós espíritos, somos dotados dessas características do intelecto, que são próprias de cada pessoa. Então, ele compreendeu que aquilo só poderia estar vindo de alguém, de uma pessoa. Só que se aquela pessoa não estava na carne, ela estava desencarnada. Era uma pessoa fora do corpo. Logo, a ideia de algo insólito ou sobrenatural foi descartada. Porque, afinal de contas, o insólito não se explica, né? E o insólito não se explica, gente, porque é algo que não faz parte das leis do universo. É algo que foi puramente inventado, uma lenda. Não é como se a minha avó, que desencarnou há 3 anos atrás, batesse na minha porta hoje, não é? Do mesmo jeito que ela estava antes de desencarnar, e dissesse: "Oh, eu voltei, tô aqui", com o corpo ressuscitada. É uma coisa meio fantástica demais. E provavelmente ela integraria o elenco de Animais Fantásticos. E é por isso, gente, que o espiritismo não aceita qualquer tipo de fenômeno de comunicação, não é qualquer tipo de manifestação que aconteça. É preciso investigar, é preciso seriedade, critério, é preciso estudo, pesquisa séria. Não é só chegar e acreditar e dizer: "Não, é verdade, aconteceu mesmo, eu tenho certeza". Com qual critério? Não é? Quem são as pessoas que estão ali envolvidas? Como essas pessoas estão trabalhando? Não é? Há quanto tempo estão trabalhando? Qual tipo de trabalho que elas estão fazendo? Será que essas pessoas pesquisam? Será que elas são comprometidas? Enfim, é uma série de questões. Então, não acreditem em tudo que vocês veem, porque esse talvez seja o maior postulado de Kardec, não é? Fazer com que o espiritismo fosse uma doutrina onde a gente pudesse pesquisar, onde a gente pudesse se aproximar da verdade. É óbvio que a gente não sabe o que é a verdade, não é? Mas talvez para o espiritismo, para Kardec, fosse mais importante que a gente se distanciasse da mentira, porque estando mais longe da mentira, a gente estaria mais perto da verdade, mesmo não sabendo o que é essa verdade ainda, porque, enfim, a gente ainda não está nesse momento evolutivo de compreender essas questões. Mas vamos se afastar da mentira, porque eu acho que vai fazer bem pra gente de qualquer forma. Se questionar, gente, é dentro e fora da doutrina espírita, porque senão a gente acaba tornando o espiritismo somente mais uma religião repetitiva, onde alguém lá em cima fala alguma coisa e o restante das pessoas acreditam e ninguém reflete, e a gente acaba matando o trabalho que Kardec
tanto fez e que as pessoas tanto falam de Kardec, as pessoas falam tanto, o espírita adora falar sobre Allan Kardec o tempo todo, tudo é Allan Kardec, mas as pessoas, às vezes, eu tenho essa sensação de que elas esquecem o que realmente ele queria dizer e acabam simplesmente só repetindo cada vez mais. Então não vamos fazer isso, vamos tentar realmente pegar a raiz do que ele plantou, né? Do que ele semeou, que era justamente essa característica tão bonita de uma doutrina que permite que a gente pesquise, que a gente busque conhecer, que a gente busque indagar, que a gente tenha realmente essa afeição pelo questionamento, essa afeição pela dúvida mesmo, né? Para chegar em alguma certeza em algum momento. Enfim, esse vídeo ficou muito grande, eu não comentei 50% desse capítulo, esse capítulo é massa, é muito interessante. Eu recomendo que vocês leiam de novo esse livro, leiam. Eu estarei lendo também junto com vocês. Inclusive lá no Morada do Sol, no Centro Espírita, que eu faço parte, a gente está estudando o livro dos médiuns agora, né? Começamos a estudar essa semana, então está sendo muito rico para mim também, por conta desses estudos que a gente está tendo por lá, que são sempre extremamente ricos, né? Extremamente cheios de questionamento. O nosso professor faz questão de ficar cutucando a gente o tempo todo para a gente sair da zona de conforto, e isso é incrível. Isso não se acha em todo lugar, então a gente tem que valorizar esses questionamentos. E espero que vocês também façam seus questionamentos, leiam, não é? Se eduquem, saiam da zona de conforto, saiam da ideia de simplesmente chegar e ver um vídeo e ouvir as ideias e acreditar naquilo. Não acreditem, duvidem, vão pesquisar por vocês mesmos e tirem suas próprias conclusões. É isso, comenta aqui embaixo suas ideias sobre os fenômenos espíritas, o que você já ouviu falar sobre isso, se você já leu alguma coisa, não é? Se você está sabendo de alguma coisa sobre isso, se você é espírita há muito tempo ou não, se essa é a primeira vez que você está ouvindo sobre essas ideias, comenta aqui, vamos trocar uma ideia. É isso. A gente se vê de hoje a 15. Tchau!